Vamos acelerar e vamos embora por aqui. A volta do Rocher, que atuou pela seleção uruguaia na sexta-feira e foi muito elogiado diante da Argentina. Era uma pedreira que tinha pela frente, né, Vaguinha? Tu acha que ele já volta para ser, então, titular indiscutível no começo do Brasileirão? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tô muito curioso para saber o resultado da Interativa, porque eu tenho percebido muitos colorados defendendo que o Antony Siga. continue no gol titular do Inter. Agora sim, gente, vamos lá. Tu viu todo o jogo? Claro. Ele teve ótimas intervenções Sóbrio no jogo, tá? Ele teve excelentes intervenções no jogo. A realidade é a seguinte: alguns torcedores do Inter pegaram o ranço do Rocher por algumas falhas na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa que é a grande verdade. Só que, gente, vamos lá. O Rocher tá defendendo o gol da seleção uruguaia contra a Argentina. Daqui a pouco vai para uma Copa do Mundo de novo, onde ele já foi muito bem. É outro nível de goleiro. O Rocher é mais que o Antony, simples assim. O Antony não joga nada, é fraco, negativo. O Antony provou ao longo do Campeonato Gaúcho que é um goleiro que, se o Roger precisar, quando o Rocher estiver fora, ele vai passar a segurança necessária para resolver o problema do gol quando o titular não estiver. Ponto. Mas o titular tem que ser o Rocher, porque o Rocher é mais que o Antony. Simples assim. E acho, o Gabardo falou ontem no bate-bola, acho que ele conduziu muito bem, o Roger. Conduziu muito bem a situação. Rocher tá voltando? Não, mas o campeonato todo foi do Antony. Vamos segurar o Antony nas finais, porque o Rocher volta antes do Grenal decisivo da Arena, né? Do primeiro jogo, já fica à disposição. Mas o Roger mantém o Antony e agora não precisa nem dizer. Rocher, se ele voltar bem, né, Gabardo? Das dores do joelho, que é uma dor crônica, se ele voltar bem, titular. Eu acho que essa gestão do processo, né, como o Vaguinha falou, do Roger, foi muito bem feita. E deu certo, né? O Antony merecia terminar o Campeonato Gaúcho como titular, jogando. E acho que foi fundamental o Rocher ter ficado no banco nestes Grenais e com um comportamento extremamente positivo como líder do grupo que ele é, para que agora volte ao time titular e o processo termine e seja concluído de maneira perfeita. O processo de gestão de grupo, né? Dentro de campo, a gente vai ver como é que vai ser o desempenho do Rocher. Mas concordo, é isso. O Rocher tem que voltar ao time titular do Internacional. E a gente ainda não tem informação concreta, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Que ele joga esta terça-feira pelo Uruguai contra a Bolívia. Quarta ou quinta-feira deve estar chegando e sábado vai estar em campo no Maracanã como titular do Inter. O Jefferson Bradfish, ele pergunta o seguinte: vocês têm certeza que é o Rocher? Ele levou um frango no gol da Argentina. Tá louco? Chute do Almada? Não, vou mostrar o gol aí, Schenkman. Não, né? Vamos ver. Não, o gol do Almada é um golaço. Dá pra discutir, não sei se posicionamento, alguma coisa, mas não. Ele tinha feito 2 boas defesas antes. No jogo, foi bem, teve algumas saídas de gol boas também. O Uruguai no primeiro tempo, os primeiros 25, 30 minutos conseguiu marcar muito bem a Argentina. Tem coisas ali que o Bielsa fez que o Dorival pode repetir na terça para tentar marcar a Argentina, mas a partir da reta final do primeiro tempo e no segundo tempo a Argentina foi melhor. E aí apareceu bem o Rocher. E tem uma coisa, a gente é um goleiro que não jogava desde dezembro. O Bielsa falou depois na entrevista sobre isso, né? Desde dezembro sem jogar. O cara vai para um jogo desse tamanho e vai bem. Ele falou, isso diz sobre o tamanho do Rocher. Porque o Uruguai precisava dele. O Uruguai não tem um outro grande goleiro. A gente falou aqui na semana passada, um goleiro joga na Colômbia, o outro é reserva em Portugal. Hoje Nacional e Peñarol, o goleiro do Nacional é panamenho, o do Peñarol é o Campanha, que já tá com sei lá quantos anos lá, quase 40. Não tem, então sim, o Uruguai precisava dele. Ele foi lá para um jogo difícil, né, um jogo duro, que poderia se complicar. Foi bem, vai jogar na altitude. O Roger deu até sorte nesse sentido, porque o Roger não precisa colocar o Rocher do nada em campo. Ele tem esses 2 jogos, ou já foi um de alto nível, a Bolívia por ser na altitude se torna um jogo difícil, e a Argentina para ver o Rocher. Se o Rocher fosse mal contra a Argentina e contra a Bolívia, o Roger poderia simplesmente manter o Antony no time. Como o Rocher já foi bem no primeiro e a tendência é que vá bem de novo, é natural, acho que o Antony, se sexta-feira ele estava lá vendo Argentina e Uruguai, ele pensou, vou pro banco no Maracanã. Não dá, nível completo, são goleiros de patamar diferente.
Não tem, assim, não tem como, com todo respeito, o Antony pode ainda crescer muito na carreira, pode se tornar um grande goleiro e tal, mas hoje não faz sentido tu ter o Rocher e ele não jogar contra o Flamengo no Maracanã. O nosso assunto agora é Felipão no Grêmio. Ah, mas de novo essa história? Bom, a gente explica pra vocês por quê. O Felipão, ele foi convidado do Duda Garbi para um bate-papo no canal dele no YouTube e, entre outras coisas, revelou que sim, conversou com Alberto Guerra para assumir um cargo na direção gremista, naquele período ali que a gente sabe que é o fim do ano passado e início desse ano. Porém, como ele, o Felipão, queria passar um tempo com a família em Portugal, justamente naquele período, né, entre dezembro e janeiro, ele acabou não conseguindo assumir nenhum cargo no Grêmio. Vocês acham que faz falta essa figura de um coordenador técnico ou, enfim, outro cargo que fosse criado para o Felipão? Vocês acham que faz falta essa figura no Grêmio, como talvez o Inter tem ali no D'Alessandro? Eu acho que sim, Kelly. Eu acho que seria um nome interessante, o Felipão, né? Para trabalhar com a experiência que ele tem nessa função. O que eu tenho de informação, e isso eu trouxe lá desde quando essa notícia começou a ser veiculada, ainda em dezembro, e é a mesma agora, né? A notícia é a mesma, ela não mudou. Acho que o que ele disse para o Duda Garbi é importante para a gente entender todo o processo de tudo o que aconteceu. Houve uma conversa presencial do presidente Alberto Guerra com o Felipão durante o mês de dezembro, antes dele viajar para Portugal, onde se falou sobre muita coisa, sobre futebol. O que eu ouvi de algumas pessoas do Grêmio foi o seguinte: puxa vida, tem uma possibilidade de se conversar com o Felipão, com toda a história que ele tem no Grêmio, com todo o conhecimento que ele tem de futebol, conhecimento de futebol e conhecimento de Grêmio. Como é que não vai se aproveitar isso? Então, o presidente conversou com ele, eu acho que mais de uma vez, uma longa conversa sobre diversos assuntos, mas nunca se confirmou, se oficializou uma proposta para o Felipão trabalhar no Grêmio. Isso não deve acontecer. Então, a relação continua maravilhosa, muito boa entre as partes, e do Grêmio com o Felipão também, né? Que tem sempre as portas abertas, mas neste momento não existe uma proposta para ele trabalhar como coordenador técnico do Grêmio. O cargo está vago. Neste momento não deve ser preenchido. Ninguém deve ser contratado para essa função. Eu acho que seria uma boa possibilidade, né? A gente está vendo aí que no Inter está funcionando bem, e para essa função tem que ser um profissional, não que seja obrigatório, mas é importante, um profissional com conhecimento de clube, com história no clube, para que ele seja respeitado pelos jogadores. E o Felipão preenche esses requisitos, né? Mas repetindo, isso não deve acontecer, a proposta não vai acontecer, e esse cargo, por enquanto, ele não vai ser preenchido no Grêmio. Eu acho que quando tu já tem um treinador, que é o caso, e eu não sei, a conversa aconteceu antes do Quinteiros ou depois? Antes do Quinteiros. Antes do Quinteiros. Então era uma situação. Agora que tu já tem um treinador, que inclusive é de outro país, né, que tem toda uma comissão técnica por trás, tu trazer o Luiz Felipe Scolari agora, tu tá mandando uma mensagem pro treinador. Agora não tem como trazer. Tu tá mandando uma mensagem, ó, o teu trabalho tá insuficiente, não o teu trabalho de campo, mas tu não tá conseguindo controlar tudo, nós vamos ter que botar mais um cara aqui. No Inter foi diferente. No Inter o Roger chega um pouco antes, mas havia já um consenso de que as coisas não estavam organizadas e talvez o Roger tenha sido até comunicado antes, ó, nós vamos trazer o D'Alessandro ou alguém para te ajudar aqui, blindar algumas coisas para não entrar dentro do vestiário. Agora, numa situação como essa, assim, eu vejo o Felipão como um nome muito forte. O peso do Felipão é muito forte pro Grêmio. Muito forte. Só que casa com quem já tá aqui, acho que seria pro torcedor do Grêmio, que tenha o interesse nisso, acho que seria algo para uma outra transição. Ou para ser feita lá em dezembro, ou agora numa próxima, quando acontecer uma troca de comando. O meia do Grêmio, quem deve ser? Essa é a pergunta do nosso chat, mas eu quero que o CCD seja categórico aqui pra gente. Cristaldo, Monsalve ou Edenilson? Meia, a pergunta só pode ser respondida por Monsalve ou Cristaldo, porque o Edenilson não é meia, né? Tá, não. Quem deve estar no meio-campo do No Grêmio? meio-campo, eu acho que vai ser o Edenilson, pelo esquema de jogo dele e pelo rendimento que o time teve com adversários, no caso o Inter, melhores, que é o que o Grêmio vai pegar a partir de agora. Eu tenho uma discussão que, desculpa, pode ser um pouco prévia em relação a essa pergunta, mas
Agora eu acho que acabou qualquer chance de teste, né? Acabou isso. O Campeonato Gaúcho a gente sabe que tu pode testar, sobretudo quando tu joga contra times menores. Mas os enfrentamentos com o Inter colocaram muitas dúvidas na cabeça do torcedor do Grêmio e medos também. E a partir de agora o Grêmio tem adversários muito poderosos. O Atlético Mineiro é um adversário muito poderoso, gente. Eu tô dizendo no nível do Grêmio, obviamente. É um adversário, um dos melhores do país. O amigo consegue responder a Não, é pergunta que ou não? Se tu Vai tiver. ficar em cima se tu do prestar guri? atenção e não ficar no celularzinho. Vai ficar em cima se tu do ficar, guri? se tu ficar prestando atenção no programinha. Não, até agora... Vai entender. Eu quero dizer o seguinte, que agora acabou o teste. Tô fazendo a introdução à minha resposta. Não, então, só que o programa agora é 6 minutos. Mas tem ali, ó. Tem Tem dois? a tese ali, ó. Tem um fio correndo, não sei se tu tá vendo na tela. Vai lá. No nervosinho. O que tu tá lendo aí? Eu gostaria de saber. Mas o que é isso, gente? Provavelmente a escalação do Atlético Eu achei que ele ia dizer, tô lendo a escalação da Argentina. Não, da Argentina eu sei. É que o Hulk é dúvida, né? Não, o Hulk e a informação Não é que não quer joga. votar no Cristal do porquê? Porque tu defendeu Porque eu o acho, Salve, o que porque é? eu acho que ele não vai colocar meias. Esses meias que o Grêmio tem. Eu acho que ele vai continuar com a ideia de um time mais forte fisicamente. Eu acho que ele vai botar o Edenilson e pra mim Aí o tem, Edenilson... aí tem que fazer negócio Tá, com o mas craque para além colombiano. do que o Quinteiros deve fazer, o que tu acha que ele deveria fazer? É que eu não tô Tu colocaria o acreditando... Gonçalves? Eu colocaria o Monsalve mais um meio campista e mudaria o esquema. Como é que ficaria o teu meio campo? Eu jogaria com 2 atacantes apenas. Botaria o Edenilson e o Monsalve. Gonçalves caindo mais pelo lado esquerdo. É mais centralizado. Um tripé de volantes e o Monsalve mais centralizado com Tá, e 2 atacantes. dois Então, enfiados. Losango. Isso. Sem extremas. Faria o quê? Sem Kike Oliveira um e homem de Amuso. lado, né? Beleza. Kike Oliveira e Amuso. Pelo Muito mais, vamos pegar um time antigo aqui pra botar na lembrança das pessoas que estão nos vendo. O time do Filipão de 95, que tinha 4 homens de meio campo bem fortes e tinha articuladores diferentes e Mas 2 o Ailton atacantes, jogava um mais centralizado. Joga assim hoje no futebol brasileiro. Corinthians, no Losango no meio, mas o Grêmio não jogava com o Losango. Joga com o Não, o Grêmio não jogava com o Losango. O Grêmio jogava com o Yuri Dois Alberto e atacantes com e o Depay por Depay. trás. O Garro por trás do Depay. Mas e os laterais É um passam esquema muito difícil de jogar no futebol de hoje, porque o futebol de hoje está muito lateralizado. É. O Corinthians sofre quando enfrenta adversários que jogam bem O pelos Roger, lados. por exemplo, eu conversei muito com ele sobre o atual treinador do Inter. Eu conversei muito com ele sobre esse esquema do Losango. E muitos treinadores dessa linha de raciocínio não acreditam mais. É, isso aí. Eles não acreditam em Losango. No futebol de alto nível não se joga mais assim. O Real Madrid, em alguns momentos, o Ancelotti faz uma... o futebol de alto nível não se joga mais assim. Só o Real de Madrid vez não em joga- quando o Real Madrid joga um Não, pouco assim, deixa, tá bom. Tá. deixa eu falar então. O Real Madrid não joga assim, em nenhum momento joga assim. O Real Madrid, em Acabou alguns o meu momento momentos... de alegria pós-férias. Tá, então não vou falar sério, esquece. Não seja assim também, Munari. Não. Tamo aqui pra Não falar. pega ar. Não, Não vamos pega ar. Eu falar. quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Vamos se abalar. É que assim, não tem. Tu sofre pelos lados do campo. O Real Madrid, em alguns momentos, tenta fazer jogar dessa forma, mas tem o Bellingham voltando pelo lado esquerdo. Então não é um losango com. Porque qual é o teu problema para jogar com losango? Defender com 3. Tu faz um 3 no meio de campo. Quando o adversário consegue variar lado, e tirar a bola do setor e virar, tu tá sempre faltando gente para alargar o campo da marcação. O Real Madrid em alguns momentos jogou assim, mas o Bellingham voltando pela esquerda. Então, igual tu defende com uma linha de 4. Por isso que eu disse que não é jogar assim. O Corinthians joga assim. O Corinthians marca em 4-3-1-2. E tanto é difícil jogar assim que em vários jogos o Ramon Dias teve que mudar o time no decorrer do jogo. Eu lembro do clássico contra o Palmeiras, o Abel Ferreira monta o time com 3 zagueiros exatamente para explorar os lados. Como é que ele jogou Com e como é 20 que ele ganhou do Palmeiras fora de casa? No 4-1-4-1. Então, vou chegar nisso aí. Aí, com 20 minutos de jogo, ele tem que mudar e muda para 2 linhas de 4, aquele 1-1 no primeiro turno lá do Paulistão. Na final, o que ele faz? Ele joga sem o Garro e aí ele faz um tripé no meio, com o Depay pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri Alberto. Como é que ele 4-1-4-1. jogou? Eu vi o jogo, mas não lembro da escalação contra o Barcelona de Guayaquil. Contra o Barcelona de Guayaquil, ele tira 3 zagueiros. Ele faz 3 zagueiros e bota alas exatamente com essa Só preocupação. que daí ele tira um zagueiro e do lado. desmorona tudo. Exatamente. Então, é um esquema de cobertor curto. Como é que chegamos no Real Madrid na comparação com esse Grêmio? Porque a gente estava falando de losango que quase ninguém joga assim. 4-2. Que tem dificuldade de marcar pelos lados. Vamos para o nosso segundo tema do dia e o ranking dos melhores goleiros do Brasil.
Esse ranking eu quero ver vocês montarem, hein? A gente ontem debateu bastante aí sobre a titularidade do Rocher ou do Antony. A maioria falou que o Rocher deve voltar e reassumir, né? Ele atuou muito bem aí com a seleção uruguaia e na hierarquia deve ter a prioridade, então, aí para a estreia do Brasileirão e as demais competições agora que tá recuperado. Vamos pro nosso ranking de melhores goleiros do Brasil. Temos Cássio, Everson, Fábio, Gabriel Brazão, Hugo Souza, John, Léo Jardim, Rafael, Rocher, Rossi, Thiago Volpe e o Everton. Vamos lá, gente. Quem vocês escolhem para primeiro goleiro do Brasil? Os únicos Vocês querem me estrangeiros enlouquecer. são Rocher e Rossi, né? É muito difícil pensar de cara, assim. Eu acho que o melhor ainda é o Everton, tá? Tá na seleção brasileira. O Brasil tem bons goleiros, né? Eu acho que o melhor é o Everton. Eu gosto, assim, os O goleiro primeiros... do Corinthians tá muito bem, né? Os primeiros 3 meses do ano, para o Botafogo, eles simplesmente Tem isso. foram retirados do calendário. Mas eu tenho na memória o que o John fez o ano passado. O John foi muito bem. Pra mim é... Tá. Gosta do Rossi? Eu prefiro o John Como pessoa. ao Everton, tá? Mas tudo bem, eu vou respeitar por uma questão ali de mais experiência, tá? Mais tempo e tal. Então eu acho que é o Everton. John, segundo? John. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, foi muito bem ano passado. Mas nos não dá pra mas colocar ele entre os 5. Não dá. Quem é que tu colocaria? Eu colocaria aí O Rossi. Rossi, Rocher e Fábio. O Fábio mesmo com a idade é impressionante, Não, né? eu não Mas não colocaria o sei Fábio. se eu colocaria. E ele pegou muito contra o Flamengo. Mas eu não sei se o Everson também foi muito bem nas campanhas do Atlético de Copa do Brasil e Libertadores. Eu não acho o Rossi tão bom, sabe? Eu acho o Rossi ele é, com os pés, ele é magnífico, é o melhor de todos esses. Ele, pênalti, ele é muito bom, mas não sei se defender, eu não sei se ele é melhor que o Rocher, que o Fábio, que o Hugo Souza, sabe? Eu tenho uma boa dúvida aí. Mas acho que tá por aí, tá? Vamos lá, Hugo Souza então como sexto. Hugo Souza E o em Everton sexto. sétimo? Eu acho o Everton que sexto e o Hugo eu Souza. acho que Everson sétimo, Rafael em oitavo. Essa é na votação de vocês, né? Não, tu vai É que tu não tá pode querendo dar palpite. votar. Não, eu tô. Pode é falar, que eu tava olhando, eu jamais colocaria. Não, é que eu jamais colocaria o John. Eu não acho. Eu acho que o John fez um excepcional campeonato, é verdade, o Vaguinho tem razão. Mas eu não acho que ele é, por exemplo, melhor que o Rocher de nenhum. Nenhuma possibilidade. Mas aí eu tenho que comparar com o Títulos, né? não, Não, eu eu tenho sei. de recente Tá, eu dos sei, caras. mas eu tô dizendo assim, pegando goleiros de hierarquia aí, tá? O Everton é de hierarquia, Rocher é de hierarquia, Cássio é de hierarquia. É que o momento do Cássio O já- momento Cássio é horroroso. Tira o Cássio então, não tem problema. Tá? Fábio é de hierarquia, acho- então. O Fábio é que também. não- é que não tá Isso. decidido o Mas- critério não tá. que nós vamos Mas, por exemplo, colocar. por exemplo, o Hugo Souza é mais goleiro que o John, né? Não, esquece. Não é? Aí parou. E o Rafael. Aí paremos. Sabe que desses goleiros aí, o que eu conheço menos, sabe quem é? O Rafael do São Paulo. O goleiro não é que eu nada conhe- demais. Esse aí que eu conheço menos. Esse aí não é nada demais. O Léo Jardim é bom goleiro, mas também eu não acho o tem Léo nada Jardim demais. melhor que o Rafael. O Volpe, pra mim, não é do goleiro. Pra mim, o de último ponta. seria o Gabriel Brazão, porque é o que menos jogou. E depois o Volpe. O Volpe é o 11º. Mas os goleiros hoje de maior hierarquia que estão aí são os goleiros de seleção, né? O Rocher e o Everton, né? O Fábio nunca foi seleção por questões que não são bem de futebol, né? Tá, a gente bota depois do Rafael, o Léo Jardim. O Brazão eu conheço pouco também, o Rafael eu conheço pouco. Mas eu colocaria o John muito atrás. Eu colocaria o Léo Jardim e o Cássio depois do Léo Jardim, então. Eu tenho dúvida se o Mas Cássio aí seja que melhor tá, que o cara. Volpe. Não, o Léo Jardim não é melhor que o Volpe também, cara. É que o Volpe toma muito gol de fora da área. Os caras resolvem chutar, né, Munari? Pois é, o goleiro que não pode chutar. Não, o goleiro é bom. Só que é o seguinte, se chutar de longe é um problema. Tem que chutar de perto. Falta de respeito, Vaguinho. Os caras chutam falta de longe. Aliás, né? Como os caras chutam de longe no Volpe? Aliás, vem o Scarpa aí sábado. Talvez o Hulk. Cara, a falta da intermediária pra frente ali vai ser um horror pro Grêmio brasileiro. Eu tava pensando nisso que você falou de hierarquia, né? O John, o Rocher. Gente, pelo amor de Deus, com todo respeito, o John... Tá, e o então Rocher, subimos não, o cara. Rocher e o Fábio. Vocês lembram do John aqui no Inter? O John era goleiro do Inter. Quando o Rocher foi contratado, os caras não pensaram uma hora. Quando o Rocher chegou no aeroporto, os caras tiraram ele. César, eu não tenho dúvida Mas nenhuma que o Rocher, ele é mais que o John
se a gente analisar a trajetória. Vocês viram Agora, o ano do Rocher, Vocês viram o jogo do o Rocher? ano do Rocher, O Rocher no ano não passado, jogou, né, Vaguinho? em comparação com o do John, é pior, é simples assim. Bora falar sobre a viagem do Bright White para a Europa? O Jason Lisboa, nosso colega de Rádio Gaúcha, trouxe ontem que o motivo que fez o Bright White viajar para a Europa é iniciar o tratamento lá. Uma semana, é uma lesão na coxa. Já começou as consultas com o fisioterapeuta holandês. Te liga, hein? Joep Moos, médico de confiança do Bright White. O doutor, inclusive, já ajudou o atacante a um processo lá em 2021, pós-cirurgia, e tratou alguns astros do futebol europeu, como o goleiro Ter Stegen e o De Jong, jogadores do Barcelona. É um problema o Bright White tratar a lesão na Europa? Qual é a lesão do Bright White? Coxa. Muscular, né? Muscular. Gente, não é uma lesão assim, não é o ligamento cruzado do joelho, o ligamento do tornozelo. Médico da confiança. Gente, se os médicos do Grêmio... Então, o Bright White não confia nos médicos do Grêmio para tratar uma lesão muscular, gente. Que é fisioterapia ali... Cara, por favor, né? Não estamos falando de uma lesão séria, de uma grande lesão muscular. Desculpa, o Bright White quer ir para a Europa e o Grêmio deixou. Não pode dizer que lesão muscular vai ter um tratamento melhor lá. E não tem vergonha nenhuma em dizer. É que é tudo... A gente está vivendo hoje... tudo é mais difícil, tudo parece gerar crise. É só dizer que olha, tem razão dele morar fora, ele mora longe, teve esse episódio aí, agora ele vai buscar vai fazer algumas questões particulares lá, acabou. Aí o quê? Vai voltar daqui a 6 dias. O que vai mudar isso? Não vai jogar mesmo. Inclusive, tô torcendo muito, tá? Muito. É o jogador mais caro do Grêmio, tá? Tinha que dar uma solução melhor pro time. Mais caro do Grêmio. Hoje é o jogador mais caro. Quanto custa por mês? Baguinha, eu já ouvi de tudo, tá? A informação que eu tenho é um pouquinho mais de 1,5 milhão por mês. O custo todo, tá? Mas tem gente que diz que é 2 milhões. Então, vamos ficar aí com 1,5 milhão que seja. O fato é que é o jogador mais caro do Grêmio hoje. Aí tem um ponto, né, César? E dentro desse rendimento deu pouco. Contra Pelotas e Caxias foi um leão. Não, tem um ponto que o César acho mau fala... jogador, mas não sei se é protagonista, entendeu? Não conseguiu ser. Eu não sei, mas ele, assim, se ele é protagonista ou não é um debate, mas que ele é um dos líderes do grupo, ele é. Ele é hoje um dos líderes. Tá, e o Grêmio, se perder para o Atlético Mineiro na Arena sábado, vai ter vaia da torcida, vai ter protesto, vai ter pedido de cabeça do treinador. E um dos líderes não vai estar aqui no vestiário na segunda-feira ou no domingo no treino. Certíssimo. Isso é verdade. Ele tinha que estar no vestiário até no jogo, né? Começar o Campeonato Brasileiro, cara. O cara tem que ter... Estamos em março, acertasse a primeira frase. É? Vamos lá, então. Muito bom. Vamos lá. Não, peraí. Acertei. Ontem eu te disse que o Scaloni ia escalar o meio-campo com os 4 caras do jogo da Croácia e a Argentina ia dominar o meio. E o Dorival não sabia disso. Mas é que tu falando do futebol argentino é covardia, né? Só que o Dorival não sabia. Não conhecia nem os nomes dos Os caras iam dominar o meio-campo. O Munari fez eu li porque alguém tinha que no sala ontem, ontem era dia pro Munari no sala, né? Não foi? O Munari não tem que ir nem um dia no sala. Aí no dia que ele tem que ir, ele não vai. Sim, entendeu? No dia que a Argentina ia jogar com o Brasil... Eu tava com as demandas. Ele não foi. Aí o Munari mandou um tratado do meio campo do coisa, saiu exatamente o que ele disse. O Dorival não sabia. Tomamos uma goleada. Ou seja, o Munari sabia e o Rodrigo Caetano não sabia. O Eduardo Garcia pergunta aqui no nosso chat se ele foi para a Europa com data para voltar. Sim, foi com data para voltar. Foi com data. Uma semana, né? Comprou passagem de ida e de volta. Claro que existem os provocadores aqui no chat, né? A Denise Souza diz que ele tá dando uma de Soares, já vai vazar. Ha, 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 ha. E o Elcio diz que o Bright White está pulando de la barquita. Não. Eu acho ontem eu usei a expressão no sala, que foi a expressão que o Grêmio joga Copa Confiança. No final, no sábado à noite. Com ele mesmo. Com ele. O Grêmio precisa... Hoje, por exemplo, tem um ponto de interrogação gigante no meio do Grêmio ontem. Essa que é a verdade. O Grêmio tá assustado. Ninguém sabe. A gente pergunta aqui para qualquer um de nós que a gente tá vivendo futebol, ninguém sabe o time do Grêmio. Ninguém sabe. Então o Grêmio, ele... Mas e o Quinteiros, que encantou o Rio Grande do Sul? Então tá. Tu não gosta da provocação? Vem pro debate! Debate. Como que não é? Não Tu é falou debate. aqui, quando ganhou Isso do aí- Caxias, isso aí- tu pintou o Quinteiros como o melhor técnico do futebol brasileiro. continuo achando- E aí, cadê o Quinteiros? Continuo Cadê o Quinteiros? achando que o Quinteiros trouxe coisas boas pro Grêmio, não mudou isso. O que eu quero dizer é que o Grêmio, Cite neste duas. momento...
Não, acho que o Grêmio hoje joga de maneira mais compactada, o Grêmio tenta sair jogando, o Grêmio tem organização para pressionar a saída de bola do adversário. Eu acho que melhorou, tá mais perto do que estão fazendo no futebol hoje. O que me assusta é que hoje tu sabe qual é o time do Grêmio, tu sabe como vai ser o jogo contra o Atlético. O time do Grêmio tem uma estrutura. Tem uma estrutura, mas tu sabe como vai ser o enfrentamento com o Tem Atlético. uma dúvida no meio, quem é que se vai ser o Monsalvo, se vai ser o Cristaldo, Acho que não ou se ele vai botar o Edenilson. Eu acho que ele vai botar o Edenilson. Acho que o Grêmio, inclusive, mas essa é a tem uma única informação, tem uma informação. Tá, joga o Edenilson de meia. O Grêmio, não, hoje o Grêmio tá fazendo um jogo treino nesse momento até. Opa! Pra quem? Azures. Fechado? Azures, treino fechado. É jogo Tá? perigoso, hein? E o Grêmio vai testar, vai continuar insistindo com a ideia de um meia de origem ali. Tá, eu vou... 2 extremas. 2 extremos. Mas Eu acho Mas um esquema o mercado, falido já, o Grêmio está no mercado, tá? Inclusive negocia com 2 jogadores para trazer já o que ele quer. Jogadores do meio campo com características parecidas. Zagueiro não. Zagueiro quer, mas o zagueiro que o Grêmio quer não dá nessa Quer o Grêmio? Não dá nessa janela, porque essa janela é só para quem tem contrato com clubes e Jogou jogar os estadual. regionais. É. Tem chance do Viva Sante sair do time? Nesse momento não tem jogador, porque já sei se o time quer que vai entrar no lugar dele. Edenilson? Sim, mas aí sobra uma posição no meio, vai jogar o Dodi? Não, joga o Cuejar, Edenilson e Monsalve. Tá, aí que tá, ele acha, o que tá acontecendo na discussão do Grêmio é se esse esquema aceita um meia que não contribua tanto sem a bola. Tá, e daí ele faria o quê? Ele colocaria Cuejar, Viva Sante Já e do Grenal. Mas que cenário CCD pro Grêmio estrear no Brasileirão, né? Cheio Por de isso, incerteza. por isso é que eu usei- Não chamaria de crise? Por isso é que eu usei a expressão Copa Confiança. O Grêmio precisa ganhar um jogo. Tá muito parecido, tá? O que é bom. Vocês lembram do Campeonato Brasileiro de 2008? O Grêmio foi eliminado no Gauchão por Juventude, ficou 40 dias sem jogar. Vocês lembram? Sim. Naquele campeonato de 2008 era o Rotti o Como treinador. é que eu vou me lembrar de 2008? Tá? César? Era o Rotti o treinador. E o Grêmio foi jogar contra o São Paulo com a ideia de que seria o time para ser rebaixado naquele ano. Foi jogar no São Paulo Morumbi, estreia do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ganhou 1-0, gol do Pereira. Pereira. E depois disso, o Grêmio fez a melhor campanha da sua história. Vitor Léo Pereira e Hever. Depois vira isso, né? Era o time Era o do auge Rotti. do Vitor e Léo, né? Era Lançaram o. Fada e Borboletas. Era Vai o. cantar ou não? Ah, não. Tu é cantor. Claro. Era o time do Rotti e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro naquele ano e fez um primeiro turno fantástico. Tá muito parecido, porque ninguém sabe se o Grêmio vai chegar contra o Atlético vai ganhar e pode ganhar confiança com isso, ou se o Grêmio vai chegar contra o Atlético vai perder e aí cai toda a casa. Não cai casa de demitir treinador ou coisas do gênero, mas cai a confiança ainda mais e a coisa afunda. Vai Diz demitir o treinador. Thiago Marquesan aqui. Não vai demitir o treinador, Não, não, né? não. Esse aí tá navegando em águas tranquilas aqui no Rio Grande do Sul. Thiago Marquesan disse que o programa deveria se chamar Segue o Calvo. Tem 3 carecas e o Vaguinha que é calvo. Tu é calvo? Mentiu, Tem não. umas entradinhas aí, né? Não, mas aqui o que importa é aqui, ó. Não, o importa é aqui. O quê? Sempre Não, começa aqui. Negativo. Mas começa o quê? Começou, no meu caso, quando eu tinha 10 anos de idade. Susto de Rocher. O goleiro Rocher falou que terminou o jogo entre Bolívia e Uruguai com dores, né? Dores no joelho. O jogo foi em El Alto, Dolores. uma altitude de mais de 4.100 metros, né? É muito alto El Alto, com o perdão da redundância. E o joelho é a base de tudo, já diria o Guerrinha, né? Bom, em junho tem data FIFA, eu sei que em junho ele vai estar bem, né? O Rocher fez. O Vaguinha vai falar sobre a lesão, tá? A gente tem o Rocher para ouvir. Ah, tá, vamos ouvir? Vamos Boa. ouvir o Rocher, então. Yo vengo arrastrando también ese dolor en la rodilla. Venía bien, en una choqué, enterré la rodilla en el campo y a partir de ese tiro se me molestó todo el partido. Terminé un poco dolorido, pero nada, también era una excusa para hacer tiempo. Así que nada, contento por el sacrificio que hicimos, el trabajo y nada, que esperemos que sea un punto valioso de acá a futuro. Mas tu tá numa fase que isso chega a te preocupar, Vaguinha? Muito. É mesmo? Muito. Muito porque eu preciso de todo mundo para começar o Campeonato Brasileiro, né? Roger precisa de todo mundo à disposição. E o Rocher, não sei se foi o Marquinhos Bertoncello que fez um levantamento, ele jogou menos de 40% dos jogos desde que chegou ao Inter, né? Sim, um jogo no Gauchão do ano passado e nenhum desse, né? Então, assim, é preocupante a situação. E aí ele se recupera aqui, aí vem a tal da data FIFA para ele jogar pela seleção uruguaia. Tá certo, tem que representar o país dele, não tem o que fazer. É assim, só que aí ele vai lá...
Pois é estranho. Ontem Porque ele foi muito bem no É jogo, estranho, porque muito ele bem. disse que foi logo na primeira bola do jogo que ele sente. Mas aí ele joga e defende um monte. Eu até Tomara achei que- cera dele, mas não. agora Tomara tem que não seja nada, né? Mas tem um outro trecho que eu recebi da entrevista que ele fala em torção. É um Mas outro desse lance do terço. começo? É. Teve um lance também que teve uma bola que ele bateu de frente com o atacante, deu um carrinho e acertou ele. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui as aspas dele. Rocher, cadê Rocher? Acabei sentindo muita dor no joelho esquerdo. Torci o joelho na primeira jogada do primeiro tempo, fiquei com dor a partida inteira. Eu não sei se isso aqui é pode ter sido na hora da tradução um equívoco, porque aqui nessa entrevista ele não fala em torção. E é importante isso, tá? Porque torção é bem mais grave do que uma batida. Batida tu bateu ali, ele vai inchar, bota gelo e desincha, correto? Se ele torceu o joelho, ele pode ter afetado algum ligamento. Então tem que ver exatamente. Volta hoje, amanhã será reavaliado. Tem o Antony que é seguro, mas o Rocher é mais que o Antony. Ele usa muito a expressão administrar a dor, né? Só que é demais, né? Eu assim, Porque ele só joga. Essa história, eu nem sabia desse dado aí do 40%. Nós estamos falando primeiro, tá? É sempre importante dizer. Estou falando de um goleiro superior. Com todo respeito ao Antony. O Rocher é de outro estágio. O jogo que o Rocher fez ontem não é um jogo isolado do Rocher. Vocês viram o jogo que ele fez contra a Argentina? Ele é um goleiro superior. O que chama atenção é que a sensação que dá é que o esforço dele foi muito mais para estar lá do que propriamente para estar aqui, né? Porque ele joga 2 partidas muito boas. O jogo contra a Argentina é muito bom. A Argentina... Ontem, o primeiro tempo dele, ele foi muito bem. E aí tu faz 2 jogos, ele joga lá, e lembrando que ele não podia ter voltado um mês antes, 20 dias antes, foi curiosamente nesse período que ele teve condição de jogar. Então, na boa, claro que a gente fala, só que é lesão de jogador, eu respeito muito, e quando é talentoso, e esse rapaz aí é muito bom goleiro. Fazia muito tempo que a gente não via um goleiro tão bom por aqui. Se eu sou o Roger, eu chego pra ele e digo, tu vai administrar essa dorzinha no Maracanã domingo. Vai pro jogo, filho. Tem essa. Vai pro jogo. Tem que ir pro jogo. Tem que ir pro jogo. Muita gente se manifestando no nosso chat sobre esse assunto. Olha aqui, ó. O Leandro Fernandes acha que é migué e diz que é superestimado o Rocher. O Almir diz que o Rocher não jogou 40% dos jogos no Inter e que é muito dinheiro para poucos jogos. Muita gente aqui falando sobre isso. Eu fiz esse questionamento ao Vaguinha sobre estar tranquilo ou não. Claro que é importante ter todo mundo, né? Mas tu perde um titular, mas mantém aquele que foi o goleiro responsável num outro nível de exigência, por óbvio, né? A ter sofrido 6 gols no Campeonato Gaúcho. Não tô comparando o Monson o time com do o Flamengo, Roger, claro. com todo respeito, tá? O time do Roger foi tão bem que a gente não viu o Antony. Às vezes que a gente viu o Antony foi ele tem uma defesa bem boa contra o Caxias, ele tem boas defesas, não contra tem o dúvida. México ele jogou bem, mas assim, Isso. não foi exigido. Mas- A defesa do Inter era muito forte. Mas não, agora, por exemplo, tu vai jogar, em tese, tu vai ter que trabalhar mais contra vai. o Flamengo, tu vai ter Contra que o Flamengo. trabalhar mais contra o Botafogo, com o Palmeiras. É outro mundo, né? Gente, vamos lá. Começando com essas previsões que vocês têm para fazer por aqui, missão número 1 do dia, com uma tela interativa. Quem vai brigar pelo quê no Brasileirão? Tem título em jogo, tem vaga na Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento. Tá aqui a tela pra gente tentar botar escudo por escudo no seu devido lugar. Vamos lá. Essa é boa. É brigar ou vai ganhar? Título é um só ou quem briga? Brigar, eu acho, brigar, né? Tá. Briga pelo título. Vamos começar Flamengo. com o Atlético. Não, vamos fazer na ordem ali, pra ficar legal. Galo Mineiro. Pra mim, vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores quem? O Atlético? O Atlético Mineiro. Não briga pelo título de campeão brasileiro. Acho que não. Acho que vai brigar pelo título 2 clubes só. Tá. Muito bem. Bahia. Quê? Vocês vão entrar num consenso, mais ou menos? Assim, É só que eu pra tô entender. falando aqui, mas eu não quero, só tô abrindo o nome. Bahia, vaga na Libertadores. Conseguiu Tu ano acha que passado. também vaga Sim, na tem Libertadores? 600 vagas. Se a Comebol distribui, daqui a pouco distribui mais alguma lá. É verdade, tá certo. Entre os 10 é vaga na Libertadores. Botafogo, Botafogo, vaga na Libertadores. pra mim, vai ser a grande decepção do ano. Perdeu jogadores, não tem treinador. Isso. Não, Quer tem dizer, treinador. tem treinador, mas entrou agora. Não, e o treinador perdeu é bom. o jogador, tá? Sim, Perdeu a gente o viu- jogador. A gente viu terça-feira a diferença O Ceará briga Cair. pra não cair. Cair. É o Z4.
O Corinthians briga pelo título. Opa! Corinthians é um Forte, ótimo hein, Bruxo? time. O Cruzeiro vaga na Libertadores. Flamengo é título. Flamengo Flamengo nem é briga, o título. Flamengo é campeão. Não, acho que não, mas é título. Fluminense é sul-americano. O Fluminense é Sul-Americana. Não sei, Vaguinha. O quê? Fortaleza perdeu ontem, sul-americana. Ah, eu vi o jogo Fortaleza ontem, olha. Não, e o Fortaleza está sendo criticado. O Grêmio briga por vaga na Libertadores. Eu acho que o Tá, Grêmio... o Grêmio- Lembrando, 9 clubes vão para Libertadores. Pra mim, o Grêmio é sul-americano. Se o Grêmio repetir os últimos desempenhos, briga pra não cair, né? Assim, ou o último, no caso, né? O que é o Flaco? Título? Tá, bota na sul-americana o Grêmio aí, vamos dar uma colher. Ah, não, querem Libertadores pro Grêmio? O Grêmio vai jogar entre os 10. Ah, entre os 10. Não, é que Libertadores é 9, Vaguinha. Ah, é que por isso que eu digo, é que briga. É que poderia briga botar é assim, muita vaga, coisa. Se a gente colocasse. Não é que é 9. Pode chegar Pode ser, a mas 9. esse ano foi. 8 é normalmente. Poderia botar ali, eu acho, vaga direta. Aí muda um pouco, né? O quadro. Entendi. Né? Tu acha que o Grêmio briga por vaga direta, então? Não, eu acho que o Grêmio não briga por vaga direta. O Grêmio não fica entre os 4 no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio vai ficar entre os 10. Entendi. E aí ele tem muita Uma chance de vaguinha vaga na indireta Libertadores. ali. Eu Pode ser iria o que Grêmio. É que não sei que Grêmio é esse. O Inter a mesma coisa pra mim. Pra não mim- briga pelo título. Pra mim, briga pelo título. Lógico que Se o briga. Corinthians briga, o Inter briga. Lógico que O briga. Corinthians é melhor que o Inter. O Juventude briga pra não cair. Não, é. Mirassol também. Mirassol também. Palmeiras é título. Palmeiras título, Bragantino não cair. Bragantino O Bragantino é surpreendente, né? Mas o Bragantino também tá nessa. O Santos é um ponto de interrogação. O Santos não tem como Santos é um saber. ponto de interrogação. Quantos jogos o Neymar vai jogar? Tem que ver quando é que o aniversário da irmã já passou. Porque quando tem aniversário da irmã, ele se machuca. Mas o Santos eu acho que é vaga na Libertadores também. E o Que São não Paulo chega pra também. título também. O São Paulo também. Libertadores. Eu gosto do time do São Paulo. Gosto Mas do time do São título Paulo. é forte, né? Eu acho que Libertadores. O Sport é pra não O cair. Santos a gente ignorou, eu me perdi. Não, o Santos eu coloco vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores. Vamos ver quantos jogos o Neymar vai jogar. Tá. E o Vasco pra não cair também. Faltou o Sport, tá. O Sport foi o O Vasco. Sport caiu. E o Vitória. O os Vitória, três pra mim, é últimos pra cair. não cair. Vitória pra mim é cair. Olha só, nós temos. Era essa a conclusão que eu ia chegar. E é muito complicado. Vocês se dão conta que. Eu não colocaria o Corinthians no título, tá? Tá, mas tudo bem. Não, é que se tu colocar no título, gente. Pra mim, tu título é tira o Flamengo e Inter Palmeiras. O Inter e o Corinthians. É que eu acho o Corinthians um time muito forte. Se o Corinthians pagar o salário dos jogadores, o Corinthians é melhor do que o Inter. Mas O sabe, Corinthians é bom time, cara. mas sabe o que vai acontecer com o Corinthians hoje se perder o título? O Ramon Dias vai ser demitido. Bom, Então, assim, é uma Não, loucura eu- pro futebol Eu brasileiro. quero É te uma dizer o loucura. seguinte, tá? Eu quero te dizer o seguinte, César. Eu concordo contigo em relação ao time do Corinthians. É um time muito bem treinado, tá? Apesar de ter muita crítica ao trabalho do mas é Ramon muito Dias por lá. louco isso. Esse jogo Só foi 1 a que 0 pro Palmeiras o hoje. sistema defensivo do Corinthians não é bom. O sistema defensivo do Inter é melhor que o sistema defensivo do Corinthians, tá? Se tu me disser assim, não, mas o Corinthians tem Yuri Alberto e Depay. Verdade. É mais qualificado que a frente do Inter. eu acho que os Mas o dois- Inter não tá muito atrás, não. O Inter tem Não, Borré, o eu Inter sei. tem Valência, Eu acho que o os Inter tem dois Alan jogadores- Patrick. Eu coloco o Inter sim brigando pelo título do tenho Campeonato certeza Brasileiro. que o Inter é um bom Sem time. clubismo. Hein? Eu tenho certeza que o Inter é um bom time, tá? O melhor time que eu vi jogar. Em números, o melhor time do país é o Inter. Mas no regional, tá falando? Bom, atualmente, em números, Só que o. em percentual de aproveitamento, É, é que o o Inter. Fla- O Inter é o único time que não perdeu no ano. Tá, é que o Deixa eu fazer uma Flamengo questão pra tem vocês. jogos com o time B, né? E o Corinthians. O Flamengo do Felipe Luiz tem uma derrota. Paulista, né? Desde outubro, o Flamengo com o Felipe Luiz tem uma derrota e 3 títulos. O Campeonato Uma Paulista. questão para trazer para vocês, inclusive levantada pelo presidente Alessandro Barcelos. Esse Super Mundial aí do meio do ano pode dar uma atrapalhada nos clubes que vão ter que focar energias nessa disputa? A gente tem ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Com certeza, tanto é que o Flamengo já pediu pra Talvez 3 possa jogos. impactar. O Flamengo pediu pra 3 jogos dele já mudarem de data. E não é só. Pra mim, pra- Tá, mas como focar no assim Mundial. mudar de data? Não, pra adiar focar no os jogos Mundial, perto do Mundial, adiar. Botar pra depois? Não sei pra quando, eu não vi tudo, mas ele pediu 3 Não, jogos. não, mas aí é o seguinte. É uma zona. Aí é o seguinte, vamos lá. Não vamos esculhambar o negócio. Não vamos esculhambar. O que diz o calendário? 12 rodadas até o Mundial. Então tem que ter 12 rodadas até o Mundial. Aí o Flamengo quer jogar só 9.
negativo pro Flamengo. Mas vem cá, aqui, mas só um Certo, pouquinho. Vaguinho, tá certo, é isso. É o que isso? O É o Flamengo ônus- acha que manda no futebol É o brasileiro? ônus e bônus. Não, É isso aí. senhor. Vai jogar, então, se o Flamengo vai jogar 9, aí vai virar baderna, porque daí o Botafogo vai querer 9. O Fluminense tá no Mundial, eu mereço. O Fluminense vai querer 9. Quem mais tá no Mundial? Botafogo. Botafogo, Não, já falei. Palmeiras. Fluminense e Palmeiras. Palmeiras, são os 4. Aí vira uma baderna na competição. Negativo. Sem desequilíbrio técnico na competição, gente. Ah, tem o Mundial, tem que jogar o Mundial. Pô, tem que jogar o Mundial porque classificou. Quantos dias precisa ir antes pro Mundial? Não, precisa ir antes. Precisa estar aqui na semana lá, uma semana. Então vai na semana. O que diz o regulamento da competição? Ah, deve que o ter time chegado que tem alguns que chegar dias lá, antes, é. provavelmente para fazer treinos e coisa, participar daqueles eventos, um saco que deve ser, participar. Vai lá, participa. Agora, negativo, sem essa de 9. E se o Inter estivesse no Mundial? Não, o que eu defendo, Kelly, é equilíbrio técnico. Tudo bem, mas a minha pergunta é: e se o Inter tivesse? Não pode. Não pode. Escolhendo o campeonato. Escolhendo o campeonato. Ou faz o seguinte, aí dá pra todo mundo. Mas aí acaba com o campeonato. Mas aí não tem porquê os outros Não vão existe, parar um mês. cara. Assim, a questão do Mundial, O além... Flamengo acha que manda no futebol Eu brasileiro. só quero dizer pra vocês que a 20 de dezembro adentro estaremos no Campeonato Brasileiro. É, e tem o Mundial, né? Porque quem ganhar a Esse Libertadores desse ano calendário e é longo. deve ser um brasileiro. Vai ser um brasileiro se não for o River, da Libertadores. As últimas rodadas do Brasileirão batem com o Mundial lá, que agora a FIFA chama de Copa Intercontinental. E aí, tu vai estar brigando pelo título do Brasileirão, tu vai com os titulares pro Mundial ou tu vai jogar aqui? É uma zona. Esse calendário é uma zona, mas... Os 20 clubes da Série A aprovaram, votaram no seu Edinaldo, as federações votaram no seu Edinaldo, então não me venham reclamar. Se a CBF adiar os jogos Olha, do Flamengo, o seu Alberto Guerra e o seu Alessandro Barcelos não venham reclamar. Vocês votaram no Edinaldo, vocês são pai dessa criança também, meus amigos. Eu concordo contigo, tá? Eu Apoiaram o Edinaldo, todos. acho que esse apoio aí, sabe, unânime é preocupante. Eu acho que é importante ter oposição em tudo, né? Oposição, fiscalização, tudo. Na CBF não tem. É um negócio impressionante. Agora, se fosse outro, tem a mesma coisa, mano. Se fosse outro, seria a mesma coisa. Ah, com o Ronaldo, talvez não. O Ronaldo tinha ideias de mudar o calendário. O estadual do Ronaldo teria 7 datas. Mas Pois não é. quiseram nem ouvir, né? Pois é. O Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Mas Futebol, por que, que não aceitou Deixa eu receber te o fazer- Ronaldo? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao Ronaldo. Quem é que estaria por trás da candidatura do Ronaldo? Vai sozinho? Informação dessa do Ricardo Teixeira que vazou, isso é fake news. O Ricardo Teixeira não, pode participar sei, do futebol. Não sei se é o Tá, cara. mas Ele tá o banido do Ronaldo, futebol. Ele desistiu, teve um pouco da falta de apoio? O Ronaldo é que para ser candidato, Ele tentou buscar contato com 4 federações para tentar ambicionar alguma luta por isso e não conseguiu. E tu precisa ter apoio de 4 assinaturas de 4 federações. Tem a pergunta em cima da pergunta do Vaguinho, eu não sei, Vaguinho, não sei. Não, dizer. não, é que, Se é que teria saiu, vazou uma fake news se aí. comenta que o André Sanches estaria. Ex-presidente do Corinthians, que é muito É. amigo do Ronaldo. É possível, né? Sim, e aí, O que tem? o que ele vai resolver a minha vida? O Ronaldo tinha uma ideia pro cara. É que assim, o Ronaldo não foi ouvido, os caras não quiseram conversar com ele. Não, isso eu sei. Então, assim, ó, não tem a proposta. É o que eu desconfio, tá? Eu desconfio. Olha só, esse assunto é que o não é tema do só- próximo fio, tá? A gente pode Ronaldo? não, a reeleição do Edinaldo. E aí a gente pode falar sobre tudo na Um dos sequência. maiores jogadores da história do futebol brasileiro não conseguiu conversar com os caras da federações. Isso é meio inacreditável mesmo. É isso. Sabe que quando a gente discute o treinador do Grêmio e as suas variações, que foi basicamente sobre o que ele falou ontem, a gente chega no ponto crucial da temporada do Grêmio, que é um início de uma nova temporada. Né? Não sei se a gente vai botar o áudio dele aí. Vamos rodar o Gustavo Quinteiros antes, então, porque ele fala sobre isso, o CD estava explicando, né? Ele faz a projeção do sistema tático, explica o que tem, vem sendo treinado com variações de 3 volantes, um meia. Então vamos ouvir o que diz Gustavo Quinteiros projetando aquilo que foi trabalhado nesse período de data FIFA. Nosotros como idea de juego tenemos que Gremio sea un equipo protagonista, ¿no? Siempre. Tratar de que juegue en todos los lugares parecido, ¿no? Como protagonista. A veces los jugadores no están en su mejor nivel y a veces jugamos con un jugador media como Cristaldo o Monsalve y a veces nos gusta jugar con interiores ofensivos, que puede ser Edenilson y Villasanti. Son jugadores que son ofensivos también, mixtos, que le dan al equipo intensidad, dinámica, velocidad. Estamos entrenando el 4-1-4-3-3 con interiores y estamos entrenando un 4-2-3-1 con
un meia también. Entonces, de acuerdo al juego, de acuerdo al rival, podemos tener las variantes esas para darle más asociaciones, más juego al equipo. Baseado nesta fala do Gustavo Essa Quinteiro, última a gente vai fala- tentar escalar esse Eu time só aí. queria, Felipe, e aí fazer a pergunta para vocês, tá? E acho que o público tem muito interesse nisso pelo sentido da frase. Ele fala no 4-3-3, ok? Com interiores, tá? Sim. E É um depois tripé no ele, meio. tá? E depois ele fala 4-2-3-1 com um meia. Isso. Aonde o meia? Centralizado. Não sei. Não, é o que ele Vocês- falou ali. É isso, é isso. É Não, eu centralizado. não tenho essa. Não, mas ele explicou ali, Tá, não ali, cara. Desculpa. Não, ele explicou. Ali ele não Ele explicou falou com o Monsalve ou com o Cristaldo no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, que ele vai até falar 4-3-3, 4-1-4-1, que dá no mesmo, que é o quê? 2 extremas e aí 3 caras no meio. Um volante, um pivote e dois interiores. Que é o time do Grenal, com o Edenilson Eu tô falando mais sobre a segunda parte. Sobre a segunda parte, quando ele fala no 4-2-3-1 com um meia. o meia, daí o Cristaldo Monsalve. Então, os interiores, nós temos dois. O Vijaçante e o Edenilson. Sim? Isso. Eu tô tentando decifrar aqui. Sim, não, o interior não, você não, não começou tô com o dando Grenal. opinião, não tô dando opinião. Não, o Grenal do Joga com Beira-Rio. dois volantes, é o Camilo, camisa 5, 5 e aí 2 volantes Edenilson e interiores. Vilha Sante. Quando ele fala, Aí não tem então, figura a do expressão interiores, São os volantes. são os volantes. É. Quando ele usa outra função, ele fala em meia. Isso. Tá? Quando ele joga no 4-2-3-1, então, o Grenal ele jogou como? 4-3-3, o 4-1-4-1, na Tá, verdade. ele jogou o 4-3-3 com 2 interiores Isso. e 2 extremas. Quando ele jogar no 4-2-3-1, ele vai botar 2 volantes em linha, vai botar um meia Isso. e vai jogar com 2 Como extremos. foi o Grenal da Arena com o Monsalve. Com E o aí, Gonçalo. e aí sai um dos volantes, Edenilson ou Vilha Sante ou até o Camilo. Ontem, por exemplo, naquele jogo treino, quando ele bota um meia, pelas informações do Jason, né? Ontem ele falou, nas vezes que ele testou, ele não tirou o Edenilson, ele tirou o Dodge. Quando ele mexeu ali pra ir pra esse Sim, que daí o sistema. Edenilson foi volante que não tinha o Vilha Sante. Isso, então na verdade, No jogo treino, né? Contra o E pra Azul. mim Isso, a discussão é essa, se o Edenilson, se for jogar com o Edenilson, eu tiraria o Vilha Sante, não o então, meia. a parte do que nós vimos ontem do jogo treino, que é do gol, né, do segundo gol, que tem 3 volantes ou interiores, como ele quer, tá? Um volante, um pivô, como é que tu usaste? É que eles usam o pivote pro 5. Um pivô e Pivote. 2 interiores e mais um meia, que foi o lance do gol, que todo mundo viu, que é vídeo, que não é opinião, que é um fato, aquilo ele não usa. Pois havia... Por isso a minha pergunta. Eu acho que naquele momento. É que esse é o problema da gente não ter vídeo do negócio. Não sei se essa pergunta foi feita pra ele. Mas eu imagino que naquele momento o Edenilson estava jogando aberto, porque ele já usou o Edenilson aberto em algum momento. Por isso é que eu fiz a pergunta do 4-2-3-1 com um meia e um interior sendo o exterior. Entendeu? Sim. Que poderia ser uma alternativa. Acho que o debate agora é o seguinte. Eu acho que faltou. Essa é a. Ele Pra ti, poderia ter né, falado. tu gosta de tática, tu tem conhecimento sobre isso, inclusive. A gente vai escalar, vai botar na tela agora. Qual é o sistema tático? É o 4-3-3, né? Pelo que ele falou, ou vai mudar. Pelo que ele. Porque assim, quando ele fala, né, nós treinamos também. E treinamos também com Monsalve e Cristaldo, mas ele dá a entender. O também é que o plano A é o outro. E tanto que nessa Deixa eu me debruçar aqui, ó. Câmera, vem comigo. Vamos nessa lá. entrevista ele Se elogia mudar o do time do Grenal. 4-2-3-1 pro 4-2-3-1, esse primeiro volante vira o 10. Vira o meia, fica E dois os dois volantes. volantes baixam e recuam É. pra fazer uma dupla aqui. É isso, essa é a variação. Eu acho que pelo que ele falou na outra parte da entrevista que a gente não usou sobre elogiar o time do Grenal, me parece que hoje ele tá mais inclinado a ter um time com os três. Uma das conclusões dos guris que entrevistaram ele, o Marco e o Jason, é de que ele tem convicção que ele parte de uma convicção de que no Grenal melhorou. Então ele já começou errado. Não sei, Ele mas recomeçou errado. tá, mas ele tem, eu tenho uma ideia, tá, Vini? Eu tenho uma ideia, tá? É que eu tenho uma ideia totalmente diferente, tá? É curioso isso. Não é informação nenhuma. É apenas uma análise, assim. Eu tenho uma ideia de um Grêmio com 4 homens no meio, ou melhor, 4 jogadores de meio campo atuando na forma como ele quer Mas jogar. isso é desejo, né? Não, eu acho que é para isso que ele caminha. Tu acha? Eu não vejo ele não abre a mão informação, de ponta de jeito nenhum.
ele vai abrir. Tanto é que nesse lance ele abre. O Volpe, Tá, vamos escalar. Volpe é o goleiro. Volpe, Serrote. Serrote tá ganhando. Eu acho pela que entrevista dele. o Pelo Serrote que ele tá ganhando. falou É que o Serrote tem uma característica. Ele fala força e intensidade. É? Tem uma parte da entrevista que ele fala sobre os 3 laterais. Ele dá as características e fala do Serrote. João Pedro tem boa saída de bola. Isso. O Serrote tem força e intensidade. O João Lucas ele não cita, né? O UFC ele fala do João da ofensiva, alguma coisa assim, mas o Serrote ele fala da intensidade. Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo. como outro diz um zagueiro. amigo meu, aquele zagueiro Jeverton. Não tem outro, era um né? volante que o Grêmio tinha nos anos 80. E não tem outro, vai ele. Gemerson, À esquerda, Lucas Wagner Esteves. Leonardo e Lucas Esteves. Acho que aí não tem dúvida. Aí Agora essa questão Vai o Camilo, é pelo o que eu Camilo entendi, que tá não. treinando, né? O Cuejar chama atenção, uma das principais contratações da A temporada. principal, talvez. Não tá treinando como titular. Aí Camilo, Edenilson, Vijaçante, acho que disso aí não abre mão. Denilson pela direita, Vilhaçante pela esquerda. Isso, e aí é que eu discuto, tá? Pra mim, Cristian Oliveira, Arezo e Cristaldo. Pra mim, essa Cristaldo é aberto Cristaldo pela esquerda. fazendo o lado esquerdo. Cristaldo fazendo um pouco o lado esquerdo, porque o Lucas Esteves vai subir bastante. E como o Serrote tem uma característica também, muitas vezes, de zagueiro, ele vai fechar pra dentro e o Grêmio vai jogar uma espécie de Tá, local A no gente meio coloca o Amuso ali e eu acho que é esse o time que vai jogar. Eu só tenho uma divergência. Pra mim, eu entendo e acho que o favorito é esse. Inclusive, eu brinquei com o Léo ontem. Eu acho que vai acertar. A chance de acertar quem coloca o Amuso é maior do que a minha chance. Porque a chance que eu tenho, pra mim, joga Cristaldo ali. Mas desde o início da partida? Desde o início da partida. O Desenho. Quinteiros fez um AUE que queria pontas e pontas e pontas e pontas. Mas eles têm que estar bem, Vini. Eu sei que eles têm que estar Os jogadores, a verdade é que o Grêmio contratou pontas, eu acho que fez bons investimentos, só que esses jogadores ainda não estão bem. Eu acho, e faço a minha culpa também, eu acho que quando a gente fala de dupla Grenal, a gente põe muito o nosso desejo Claro. e até a nossa incredulidade de não acreditar que o treinador, um dirigente não vai adotar tal medida, tá? Mas assim, o Quinteiros precisa de tempo, acho que isso todo mundo sabe, etc e tal, mas já deu pra gente entender e se adaptar um pouco à forma como ele trabalha. Então, pela forma como ele tem trabalhado, César, eu acho que algumas coisas ele vai mudar no time, mas, por exemplo, essa característica dele, de ter os 2 pontas, isso é algo que ele pontuou muitas vezes, desde que ele chegou no Grêmio, eu não vejo ele abrindo mão de jeito nenhum. Ele já se demonstrou um técnico muito apegado à forma como ele gosta de jogar. Vocês se deram conta que esse time aí, tá, do jeito que ele tá posto, por que eu acho que o Cristaldo vai entrar natural. E não tá aqui, eu não sou fã do Cristaldo, tá? Não pensem vocês que. Não é o Cristaldo de centroavante, tá ali, não é? Tá errado? Não, o Cristaldo do Amuso sendo o meia ponta. Tá errado ali. O Cristaldo seria O que o Monsalve foi contra o Juventude, um meia Isso, ponta. Ali onde tá o Cristaldo escrito ali é o Arezo. Isso, aí, Schenck. É que o Schenck ele não quer tirar o Amuso. O Schenck. Departamento Schenck de Departamento produções Schenck aqui comprou a camisa do Amuso, ó, agora RBS. querem tirar o Amuso do time. O que eu coloco, aí tu pode botar Cristaldo barra Amuso, né? Porque essa é a dúvida que a gente tem. Agora, eu não vejo, se tu bota o Amuso aí, tu não tem posse de bola nunca, filho. Mas não vai ter com o Cristaldo também. Não, mas o Cristaldo baixa um pouquinho, tu vai ter mais gente no meio pra trocar a bola. Desse jeito aí é só jogador terminal. O Edenilson é transição, o Vijaçante é transição, Verdade. Oliveira é atacante de terminal, o Amuso muito mais. Mas será que ele não tá imaginando isso, César? Mas Se o Atlético vem pra. Se tem bem que que ele falou que jogar um o pouco. Grêmio tem que ser protagonista em qualquer Tem que lugar. jogar um pouco, cara. Tu tem Claro que ter a que tu bola. fica mais forte pra marcar saída, essas coisas assim, tá bem. Acho que o Atlético vai sair, apesar de ser o Cuca o treinador, talvez ele vá lá jogar pela segunda bola. Eu vejo assim, ó, Vijaçante e Edenilson não saem do time porque dão força pro meio campo. Vamos projetar. E agora é a ditadura, não tem mais vocês escolherem a escalação. A escalação tá na tela. Matheus Schenck escala o time do Inter pra gente aí. Provável Inter que vai encarar o Flamengo. Debatam se vocês concordam. Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Bruno Henrique e Fernando, Vitinho, Alan Patrick, Wesley e Ener Valência. Eu acho que vai o Antony. Eu ainda tenho dúvida se o Borré não vai aparecer no comando de Eu ataque. acho que vai o Antony pro gol. Pela lesão do Rocher? Não, acho que vai o Antony. Acho que o Antony vai começar o Campeonato Brasileiro. O Rocher voltou a treinar, né? Voltou a treinar, jogou pela Uruguai, seleção, tudo certo. Ah. Mas eu acho que o Antony vai continuar na titularidade. Agora, se o Antony. Mas tu acha que continua por opção técnica? Por opção técnica. Mas tu tá de brincadeira.
É brincadeira porque... Não. A opção técnica é só se o Peraí. Roger tá sem TV em Então casa. acabou o Rocher no Inter. Como assim? Se ele não Sem viu, TV? se ele não viu os Acabou jogos do o Rocher Uruguai. no Inter. Tá, não, mas peraí. O Rocher foi o melhor goleiro da rodada. Tá, mas e o Antony não foi o melhor goleiro do campeonato? Quantas Jogou defesas contra difíceis mim, o Antony Como assim tem que jogou fazer? contra quem? O Grêmio. Eu vou te Três dizer, vezes. eu vou te dizer contra o Rocher. Sabe contra quem que o Rocher jogou? Contra o Paredes, contra o Depou, contra o Almada, contra o Macalester, contra o Álvaro. Sabe o que esses caras fizeram contra o Brasil? 4 gols, meu amigo. Cara, Contra o meio-campo 4 da gols, Argentina, meu amigo. Argentino do Rubem. Esse cara jogou contra a Argentina, tá foi o sendo melhor bem em campo. Berto, rapaz. Não era Argentina. Não, mas é falar de futebol. Tu E vai falar de jogou- futebol. e jogou O que tu acha que é mais difícil jogar contra a Argentina Mas ou o que contra tem a ver a Argentina? Que o Quem tem a ver? Rocher teve testado em alto O nível. que tem a foi ver bem. a Argentina? O Joeliton também jogou contra a Argentina. Tá, então tu acha... Ah, para. Tá, então tu acha que o Antony... Tá, peraí. Pelo amor Tá, de Deus. então tu acha que o Antony no Gauchão foi mais testado que o Eu acho. Rocher Olha pela seleção só. uruguaia? É Quando isso, é que é o isso. Rocher- Me diz é quantos isso. jogos fez o Rocher na temporada? Fez 2 jogos, foi Então melhor tá, em campo em ambos. ponto, acabou. Antony titular, tá? Vai jogar mais, vai se aquecer, peraí. Eu Jogou adoro- 2 jogos aí, um porque foi... adoro Um foi Vini contra a Moura. Argentina, Que o Antony um foi fez? contra a Argentina, o Munari quer... Não, Vini pronto, Moura. jogou contra a Argentina, é pronto. Agora todo mundo que joga contra a Argentina é titular em qualquer lugar do meu mundo. querido, joga Pronto, bem. virou isso. Joga bem, cara. Jogou contra a Às vezes Quanto tem foi o que jogo? O quê? 1x0 por causa dele, foi o melhor em campo. Para. Então, assim. Tá, então quer dizer, esse não, programa jogou vai contra a decretar Argentina, que o goleiro que jogou contra a Argentina não foi testado. Então, assim, ó, O goleiro que jogou contra o Robson foi testado. o novo objetivo do futebol mundial é o seguinte, jogador. Jogue contra a Argentina e seja titular em qualquer lugar do mundo, segundo esse senhor aqui. É isso. Quem tomou 4-1 na seleção lá contra a Argentina no Monumental, tá perdoado, porque era toda a poderosa Argentina, e quem joga contra a gente tá perdoado em qualquer lugar do mundo. Pelo amor de Deus. Tá, Vini, Vini. Não, Vini, para de xerique e Não, pensa eu não comigo. tô, não, quem tá de Tu chilique acha que é tomar tu. 4x1 é a Quem mesma tá- coisa não, que não, jogar... Quem tá de chilique é tu, peraí. Ele foi bem contra a Argentina, Tá, não foi bem. Mas pra mim isso não é argumento, Munari. Jogou contra a Argentina. Tá, e qual é o aí? argumento pra defender o Antony? O Antony foi bem no quê? Peraí, ele assumiu a titularidade ano passado. Quando... Gauchão ele jogou ano passado, o Rocher não jogou. Tá, Ele jogou o Campeonato Brasileiro ano passado também. E não o sei Rocher se tu jogou o quê lembra, ano passado? um jogo muito importante na trajetória do Inter foi aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Que o Antony defende César, o pênalti. Senta no tá? meio deles. Tá, e o O Antony... Não, deixa eu terminar. Tu me sequência do Inter no perguntou. Brasileiro não era o Rocher. Tu me perguntou. Tá, tu e o me Rocher não era o perguntou, goleiro do eu vou te Inter. responder. O Antony Eu ele foi vou ler decisivo. enciclopédia. Ele foi decisivo nesse momento do Inter contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Nossa. No Campeonato Gaúcho, quem foi o jogador que estava no gol do Inter no Campeonato Gaúcho? O Campeonato Gaúcho tão disputado e tão comentado. Bom, mas não é de um nível baixíssimo. Não. Quem tava? O campeonato de um nível baixo, que é o Tava. Gauchão contra o Monson, contra o São José. Tá, mas peraí, teve goleiro que tomou mais gols Teve goleiro que tomou mais gol que o Antony? Mas no Campeonato Gaúcho, cara, para com essa cara. loucura de achar que o Gauchão, o Rocher é o goleiro da seleção uruguaia, o Rocher ficou 4 meses sem jogar, foi o melhor em campo contra a Argentina, foi o melhor em campo contra a Bolívia em La Paz, na altitude. É um goleiro de um outro nível. Tu tá querendo enfraquecer o Inter, pegar o Flamengo. Enfraqueceu o Inter em que momento o Inter porque foi o Antony é enfraquecido? muito menos que o Rocher, é só pensar, pelo amor de Deus, cara. Tá, assim, É só ó, comparar, olha só. comparação, Eu Rocher com vou Antony. fazer assim, ó, Não tem comparação. Se o Munari fosse técnico do Inter, ele ia botar um currículo no gol e não um goleiro. É isso que ele ia fazer. Tu acha o Antony melhor que o Rocher? É isso que ele ia fazer. Tu acha o Antony Não melhor faz que o assim, Rocher? Munari. Põe um currículo. Assim, ó. Amarela, Felipe. Não, eu tô gostando O dele. Rocher e o Bota na rua, Antony. bota na rua. O Rocher e o Antony, eles não sentam na mesma mesa, pelo amor de Deus. Na mesma Rocher mesa, um é um goleiro hierarquia, experiente, o rapaz. outro é um goleiro que tá começando. Então, quando ele É chegar muito esse fácil. nível- Tu faz parte daqueles que vê um jovem da base começando e escanteia o cara. É isso, esse é o teu pensamento. É esse o teu Ele não pensamento é de futebol. Virou agressão pessoal. Virou agressão pessoal. Eu entendo o argumento do Vini de que o Antony foi bem no gauchão. Acho que ele não deixou a desejar. Inclusive, na seleção da Federação Gaúcha, ele aparece como titular. Na nossa aqui também, GZH. Eu não votei no Antony como melhor goleiro do gauchão, mas ele tá lá. Ele não comprometeu. Concordo nesse ponto. Mas, Vini, o Rocher é melhor. Pra mim, ele só não joga se ele tiver com dor. A discussão foi ferrenha, não quero voltar a ela, mas Vini, te amo, tá? Só que perdemos essa discussão, porque não dá. Mas, cara, não, que assim. não defende isso aí. Não é não defender. Eu tô assim defendendo um jogador que veio da base, que tem muito potencial. E que é pior que o outro. Não é pior. Pelo amor de Deus, como é que tu vai afirmar que o Antony é pior? Pior. O Antony é um jovem goleiro. Desculpa, Vini, é muito pior. Tá, me diz Meu então, Deus então do fala céu. de características do goleiro. Me dá Meu o que Deus, o Antony meu faz Deus. melhor que o Rocher? Não, o Antony não jogou contra a Argentina, Munari. faz- Foi isso. não, Essa é a característica do Antony. Não ignora. Fala então Não, de eu não futebol. tô ignorando. Eu não tô ignorando. Características do Antony. Eu não tô ignorando. Peraí, agora eu quero. Tu Agora não, eu quero. tu não Eu falou quero de futebol. argumento, Tu eu não quero falou de argumento. futebol comigo. Tá, me diz Tu não então, falou de futebol comigo. característica, o que Não, que não. o A Antony característica faz é que o melhor? Rocher é muito mais experiente Faz que o melhor do que Antony. o Antony. Não. O Rocher é mais experiente. Qual É é? Então isso. fala de futebol. Esse é o ponto. Esse é o futebol. ponto. Fala- Inclusive,
Inclusive, internamente no Inter, já que o Munari se diz tão entendedor de goleiro, o Antony melhora? internamente no Inter, internamente no Inter, se fala muito que os especialistas dentro do Inter enxergam muito do Alisson no Antony. Ah, bom, mas então o aqui, Alisson mas no peraí, Antony, mas o peraí, Antony mas no assim, ó, Alisson, tá eu vou bom. fazer assim, Munari, quando acabar o programa, tu desce aqui o nosso morro e vai ali no CT e assume a preparação de goleiros do Inter. Preparação de goleiro, eu quero que tu fale. Não, é que eu tô te trazendo uma informação Tá, e aqui. que o Antony é melhor Eu que tô o te Rocher? trazendo uma informação aqui. O que o Antony é Eu melhor acho que que o Rocher? ele equivale em várias características quais? e é um jovem goleiro. Quais É um características? jovem goleiro. É um jovem Quais goleiro. características A gente não pode Tu diminuir acha um goleiro que tá melhor baseado começando. em quê? É muito fácil pegar o currículo do Rocher e botar isso à frente. Tá, Então agora me diz, acabou. tu tá só botando o Me diz as currículo. características. Tá Agora só o acabou, currículo. acabou. Não, eu quero que tu me diga. Tira o currículo. Eu pedi pra Tira o te dar a currículo. característica. Não, mas é que não é tu que vai me dizer. Eu quero que tu tire o currículo. Eu tô pedindo pra tu Tira o dizer as currículo. características do Antony. Tira o currículo e me diz. Deu, dentro Quando tu me apresentar a característica do tempo, Quando tu não vier com o currículo do Rocher, aí também eu vou discutir Deu. contigo. Tu não sabe, tu não consegue citar isso. Tu não sabe nada além do currículo. Chega! Falou por falar. Eu não falei por falar, tu só sem currículo pra me Amarelar os trazer. dois. Eu vou chamar pro VAR daqui a pouquinho. Recados. Bom, parabéns, vocês conseguiram explodir aqui os comentários da nossa live. Tem muita gente assistindo querendo participar com vocês. O Ricardo Vilas Boas diz, virou bagunça. O Matheus Fagundes diz, são os atores, impressionante. O Rod diz, agora falando sério, o Rocher deveria jogar só a Libertadores. O Eloir Cid diz que o Rocher não quer mais jogar no Inter. E o Felipe Carvalho diz, para, Vini, pelo amor de Deus. E o César Cidade Dias diz o quê, César Cidade Dias? O César Cidade Dias tá vendo essa discussão e pensando que o governo dele é o Volpe. Esse é o problema. Vem, César, vem, volta, César. Volta, César, que é de César. Vamos seguir sem o César, então, vamos lá. A hierarquia César tá vendo o jornal. A hierarquia de Roger é o próximo assunto. Ele tá lendo a matéria sobre o Wesley, a entrevista exclusiva que o Wesley concedeu ao Grupo RBS, a Rádio Gaúcha, 0 Hora, GZH. E ele falou, conversando com o Rafael de Vério e com o Lucas Arruda, ele falou sobre a hierarquia do Roger Machado, a conversa que ele teve com o Roger antes das finais do Campeonato Gaúcho, quando ele voltava de lesão. E deu a entender de que, quando começa o Brasileirão, ele volta a ser titular. Vamos conferir o que disse o atacante colorado. Eu sou um cara que me recupero bem, então acho que na terceira semana ele já estava fazendo algumas atividades com o grupo, então pelo fato de ser uma lesão muscular, foi a conversa que eu tive com o Roger e tal, e pelo fato de respeitar também, né, a hierarquia de quem tá jogando, de quem tá atuando e pôs o time naquele lugar, então agora é o que a gente conversou sobre voltar pro time, sabia que tinha um papel importante, eu acho que era um momento de sacrifício, como era uma final, então não estaria 100% ainda, mas estaria ali pronto para ajudar o tanto de tempo que fosse preciso. Então, o que a gente conversou ali agora é voltar aos treinos o mais forte possível para poder tá retomando a nossa posição no time. Eu tô até com medo de propor esse debate agora, porque Antony e Rocher, os caras quase saíram no tapa. Wesley ou Carboneiro? O Carboneiro foi bem. Se o argumento é o Gauchão, o Carboneiro fez mais gols no Gauchão. O cafezinho que o César me serviu. Wesley ou Carboneiro? Vini Moura? Wesley. Deixa eu só pegar Mas não foi bem no Gauchão, né? O Gauchão não serve a sequência. Eu vou embora. E eu vou junto contigo. Falando sério, velho. Não. Quem é que fez mais gols no Gauchão, Carboneiro ou Wesley? Vamos lá, Vini Moura. Eu acho que eu não vou rebaixar o debate assim como meu parceiro, né? Eu acho que o Wesley é um jogador necessário em qualquer time, e até falei isso, ele é um jogador que tem o drible, tem a ousadia, tem a entrega, eu falei isso até no Sem Filtro, ele tem a brasilidade, e acho que o Inter ficou muito tempo sem esse tipo de jogador pelo lado do campo. Então ele tem que ser valorizado por isso, e é um daqueles jogadores incontestáveis assim do time do Roger, ele é muito importante para aquele setor do campo, e o Carboneiro tem que fazer sombra. Tem que fazer sombra e tá ali. Olha só. Olha aí. Pega o microfone. Pega o microfone. Aqui, meu, ó. Pega o microfone. Olá. De frente pra câmera, por favor. Pra câmera. Tu veio visitar a gente? Sim, É? O que tu tá achando legal? muito. É? Qual é o teu nome? Valentina. Valentina, que legal, que coisa boa que tu veio aqui. A gente ficou muito feliz que tu veio aqui nos visitar. Gremista ou colorado? Colorada. Ai, meu Deus. Já pergunta pra ela. Acontece. A nova geração já tá chegando, velho. É isso aí. Que legal, hein? A gente tá muito feliz. A gente tá muito feliz que tu veio nos visitar, tá bom? Tu tá um pouco envergonhada? Sim. Mas acontece também. O Vini também fica envergonhado. Eu O também. problema dele não é a vergonha, é a opinião mesmo. Mas ele é gremista, o tio é gremista, então não escuta muito ele. Valeu, obrigado. Esse programa vai da debate Antony Rocher Vamos lá, vamos lá. Maravilhoso. ao Espaço Kids.